também, só para não ficar... Só, olha, rapaz, olha mesmo, com menina, é uma elegância da pílula. Estenda suas mãos para cá, por favor. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, Pai querido, pela vida desse jovem. Te agradecemos, ó Deus, pelos dons e talentos que o Senhor colocou na vida dele, que o Senhor está o capacitando, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que esse jovem estudante de enfermagem venha se tornar, ó Deus, um enfermeiro que não apenas conduza pessoas a hospitais, mas que conduza pessoas a Ti também, ó Deus. Que através do talento e da formação que o Senhor está colocando sobre a vida dele, ele seja não apenas um enfermeiro, não apenas um músico, mas que ele seja um servo Teu, ó Deus, que vive para o louvor da Tua glória. E que nessa noite o Teu Santo Espírito fale através da boca dele e que o Senhor use a vida dele, ó Deus, como um testemunho vivo de como o Senhor, através do Teu poder, mas principalmente do Teu amor, o Senhor consegue transformar vidas, ó Deus. Te agradeço pela vida de Diego, pela vida de Daniel e Cleide, que deram uma educação saudável e honesta ao seu filho, que estão investindo na vida dele, ó Deus, e que investiram também no Teu reino, quando conduziram o Teu servo, Deus, à Tua casa. Por isso te agradecemos por tudo que vai ser falado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe. Cheio. Meus irmãos, primeiramente, boa noite, a paz e a graça do Senhor Jesus para todos. Amém. Primeiramente, é um momento de muita felicidade, né? De estar aqui mais uma vez com os irmãos. Agora não no louvor, mas falando da palavra do Senhor. E eu passei, antes das férias, eu disse, pastor, uma quinta-feira eu vou lá falar do Senhor Jesus para aquela igreja, viu? Deixa um momentozinho para mim lá, para mim fazer uma pregação. E eu vinha preparando. E eu vinha orando e dizendo, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale? Eu vinha, orava e dizia, Senhor, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou passar para a tua igreja? Aquilo que tu quer passar e aplicar a mim. Porque quando ele vai passar uma palavra para mim passar para vocês, primeiro ele aplica a mim. Aquilo que foi falado, que vai ser falado para vocês, primeiro foi exortado a mim, primeiro foi abençoado a mim. E graças a Deus ele me abençoou através dessa palavra, ele me exortou. E eu espero que nesta noite também vocês sejam abençoados, que estejam de coração aberto para receber a palavra do Senhor. Amém? E aí eu vou pedir para vocês ficar de pé e abrir a palavra do Senhor em Mateus 26. Mateus 26, do versículo... Mateus 26... do versículo 57 do versículo, 69 a 75. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Eu vou pedir que o pai faça essa leitura para a gente. Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse, você também estava com Jesus no caminho? Mas ele o negou diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus no Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez. Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles. O seu modo de falar nos denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente.
Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que vai ser falada, que seja através do Espírito Santo, e entender, Pai, que nós estamos falando para a tua honra, para a tua glória, e que o Senhor venha nos exortar e abençoar a tua igreja, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar. Para que a gente chegue no texto, antes de a gente adentrar no texto, eu queria falar para vocês a história de uma criança que aos seus 7 anos de idade começa a caminhar com Cristo, começa a conhecer sobre Cristo, e ela é levada pela igreja, pela sua família, e ela cresce, vira um jovem, e aos seus 16 anos de idade, esse jovem ele se afasta dos caminhos do Senhor. Esse jovem vai para aquilo que não agrada a Deus, esse jovem procura aquilo que não agrada a Deus, se envolve com coisas que não agradam ao Senhor. E eu quero que vocês peguem essa história, guardem, e no final vocês vão entender o que essa história tem a ver com a palavra e o que pode ser exortado com essa história na sua vida. Mas para que a gente chegue na mensagem de Pedro, a gente precisa entender o contexto da palavra. No capítulo anterior, em Mateus 25, o Senhor ele vem falando para a multidão em parábolas. E ele diz, ó multidão, existia 10 virgens, 5 loucas, 5 normais, se preparando para a chegada do Messias. Porém, apenas 5 tinham azeite. E a mensagem que o Senhor quer passar no capítulo 25 é, vigia, porque só 5 tinham azeite. Em seguida, ele continua falando em parábola. Ele vai falar através, ainda no capítulo 25, sobre o sermão dos 10 talentos. E ele vai dizendo, guarda os talentos. Vai ter um que vai guardar o talento, outro que vai vender para dar mais. E ele vai dizendo, vigia. A mensagem que o Senhor passa no capítulo 25 é sempre, vigia, guarda o teu talento. E aí a gente chega no capítulo 26, que vai falar sobre também vigiar. Era um momento antes da crucificação de Cristo. E a gente começa no primeiro versículo, no capítulo 26, dizendo, e aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então o Senhor ele começa falando no capítulo 26, meus discípulos, vocês sabem que daqui a 2 dias é chegada a Páscoa. E aquilo que eu vinha falando lá atrás, que eu seria crucificado, está chegando. E eu quero preparar vocês para essa chegada. Eu quero preparar vocês para a chegada da crucificação. E o Senhor ele vai continuando falando aos seus discípulos e dizendo, prepara, vigia. Vai chegar um momento em que eu serei crucificado, mas isso tem que acontecer para que se cumpra as Escrituras. O Senhor ele continua falando com os discípulos, a partir do capítulo 6, ele vai jantar na casa de Simão, o leproso. E aí vem a última ceia antes da crucificação do Senhor. Ele pega o pão, ele diz, isso é a minha carne, que vai ser furada por vocês, comei isto, é o meu corpo. Ele pega o vinho e diz, isso representa o meu sangue, que vai ser derramado na cruz por vocês. E a última ceia do Senhor acontece no capítulo 26. E o Senhor fala para os seus discípulos, se preparem. A mensagem do Senhor é, se preparem, eu vou ser crucificado. Mas é necessário que isso aconteça para que se cumpra as Escrituras. E ainda continuando no capítulo, ele vai dizer também, olhar para aqueles discípulos e dizer, tem um de vocês que é o que vai me trair. Tem um de vocês que está sentado nessa mesa com a gente, que é o que vai me trair, que era Judas. E é exatamente ele que chega no Senhor e dá o abraço. Ele é o que se levanta e diz, não. Ele para assim e pensa. Acho que os discípulos que estavam ali todos juntos pensaram naquele momento, mas Jesus, a gente tanto tempo contigo, como é que tem um daqui nesse meio que vai trair tu? Se a gente está contigo faz tempo, se a gente caminha contigo. Mas você precisa entender que Judas, por conta do pecado, ele traiu a Jesus. E é necessário entender que o Senhor ele participa da última Páscoa e da última Santa Ceia. E Jesus chegando próximo à crucificação, ele falava com seus discípulos e demonstrava, no versículo 26, ele sempre deixou avisado que era chegada a hora da crucificação. E ele também disse que um daqueles discípulos iriam lhe trair. Então a gente entende que o contexto é antes da crucificação de Cristo. O contexto da mensagem é antes da crucificação do Senhor. O Senhor está preparando seus discípulos para a crucificação. Mas a gente precisa também entender quem é Pedro.
Pedro, aquele pescador que foi chamado pelo Senhor para salvar vidas e não mais pescar. Um dos próximos de Jesus, ao qual a gente lê o versículo que mais na frente ele vai negar Jesus. A gente precisa entender que ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus. E a partir do versículo 17, acontece a última Páscoa e a última Santa Ceia. E no versículo 31, começa a história de Pedro com Jesus. Pedro vai dizer a Deus algumas palavras, algumas atitudes que eu quero que vocês tenham, que vocês percebam que é necessário o ser humano, o cristão, ter. Essa mensagem desta noite vai mostrar algo que o ser humano, assim como Pedro, tem, tanto para ruim como para bom. E Pai, eu vou pedir para que o Senhor leia aí do versículo 31 ao 35. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: assegure-lhe que ainda esta noite, antes de chegar ao corpo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos fizeram também. Olha só que mensagem linda de Pedro. O Senhor diz: essa noite eu vou ser crucificado e todos vocês vão me abandonar. São 12 discípulos, mas você só vê Pedro se levantar. Mas Pedro é aquele que se levantou e ele olha para Jesus e diz: não, Senhor, ainda que seja misto e morrer contigo, eu morrerei contigo. Ainda que seja necessário ir com o Senhor, eu irei com o Senhor. Por ele ser o mais próximo de Jesus, talvez ele tenha se levantado naquele momento e dito isto. Mas a gente precisa entender que o pecado, depois que entrou no mundo, ele cega o cristão com algumas atitudes. Ele cega o cristão com alguma soberba. E você precisa entender a atitude de Pedro neste momento. Ele foi o único que se levantou e disse: Senhor, eu vou contigo. E ele disse 2 vezes. O Senhor disse: vocês me abandonarão. E de primeiro ele diz: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca se escandalizarei. Olha a atitude de Pedro. Ele diz: Senhor, mesmo que todo mundo te deixe, mesmo tu indo para a cruz, eu ainda irei contigo. Mesmo que todo mundo diga que não, que teus discípulos digam que não, eu ainda estou contigo. E o Senhor diz: em verdade te digo. E o Senhor diz ainda: irei adiante de vós para a Galileia. E Pedro diz ainda, mais uma vez: ainda que todos se escandalizem de tu, eu nunca se escandalizarei. Então Pedro está dizendo: Senhor, mesmo que naquela hora de cruz todos te abandonem, mesmo que todos... É como se Pedro estivesse dizendo assim, mesmo que todos queiram negar a ti, eu não negarei. Está entendendo a mensagem de Pedro? Eu não negarei a tu não, Senhor. Eu não se escandalizarei de ti. Mas Pedro esquece que quando o pecado entra no mundo, ele cega o ser humano. Pedro esquece que o pecado ele faz com que você se afaste de Cristo. Que a soberba ele faz com que você se afaste do Senhor. Que o pecado ele entra na sua vida, ele lhe cega, ele coloca como uma escama no seu olho. Mas você vai entender mais à frente o porquê Pedro falou isso. E aí a gente entra na passagem do contexto da negação de Pedro. A partir do versículo 69, a gente começa a ver, entender os pontos que Pedro, assim como a gente, ser humano, tem. Eu falei para vocês que Pedro ele foi o único que se levantou naquele momento dos 12 discípulos e disse: Senhor, eu nunca te deixaria. Senhor, eu sempre te acompanharia. Isso é uma atitude muito bonita. Isso é uma atitude muito que a gente deve levar para a nossa vida. É dizer: Senhor, ainda que tu seja crucificado, Pai, eu ainda estarei contigo. Eu não te abandonarei. Mas aquele mesmo Pedro que se levantou para dizer: Senhor, eu nunca te negaria, é o Pedro que vai negar. E aí você diz: mas como assim aquele discípulo que era mais próximo de Jesus, era o que andava com Jesus, era o que tinha Jesus o tempo todo, vai negar a Cristo? Jamais aconteceria isso. Eu acho que naquele momento, quando Pedro se levantou e disse aquilo, ele pensava: não, jamais eu negaria o Senhor. Eu sou aquele que estou sempre com o Senhor. Como é que eu negaria Jesus? Mas a gente chega na passagem que Pedro, infelizmente, ele vai negar Jesus. Porque ele se esquece que a soberba e o pecado, ele faz você se afastar do Senhor. O pecado, ele faz você negar a Cristo. A soberba faz você negar a Cristo, sem que você perceba.
E aí a gente entra na passagem da negação, começando pelo versículo 69 e 70. Eu vou pedir para que o pai leia só os 69 e 70. Pedro estava preocupado, e uma criada aproximando-se dele disse: Você também estava com Jesus no Galileia. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que você estava. Olha só, Pedro, aquele que lá no começo do capítulo se levantou e disse: Senhor, jamais eu me escandalizaria de ti. Qual é a primeira atitude que Pedro faz? A criada olha para ele, lembrando que ele foi o único também que disse: vou seguir a ti. De longe ele seguia Jesus, mas a criada olha para ele e diz: tu também é um daqueles. Aquele que está lá preso, que foi levado preso, que causou incerteza em todos os discípulos quando ele foi preso, mas tu também é um daqueles. E talvez Pedro naquele momento não tenha parado para pensar e lembrar daquilo que ele falou para Jesus, que não se escandalizaria de Jesus. Mas a primeira atitude de Pedro é dizer: não sou um daqueles. E aí você pensa, mas Pedro não tinha dito que não ia negar Jesus? Pedro não era aquele que andava com Jesus? E por que Pedro faz isso? E a gente começa a entender aquilo que eu falei a vocês sobre a soberba. Ninguém se levantou para dizer nada, mas Pedro foi o que se levantou e disse: Senhor, contigo eu iria. Ele foi o único que se levantou e disse. Ninguém se levantou para dizer nada. Mas ele foi o primeiro a negar. E essa foi a primeira negação de Pedro. E a gente começa a entender que o pecado, ele tem um efeito muito ruim na vida do cristão, na vida do ser humano. Pai, lê o próximo versículo aí, 70 e 71. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta e outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este homem que estava com Jesus no casamento. O 72 também, por favor. E ele, entrando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Olha só, segunda vez, Pedro fez a primeira negação, e na segunda vez, a criada olha para ele e diz: Tu é um daqueles homens. Mas Pedro novamente diz o quê? Não sou um daqueles homens. E talvez Pedro não tenha lembrado daquilo que Jesus disse no Getsemane: olha, vigia, ora. Talvez Pedro não tenha lembrado daquilo que o Senhor disse: se tu vigiar e orar, não dormis, porque está próxima a minha crucificação. Porque quando Jesus estava lá no Getsemane, o que foi que aconteceu? Os discípulos estavam dormindo. E talvez Pedro não tenha lembrado dessa mensagem do Senhor dizendo: vigia, ora. Acontece uma primeira negação, acontece uma segunda. E talvez você tenha pensado: por que nessa segunda Pedro já não parou para pensar e disse: Senhor, eu lembrei da tua mensagem que tu dirias que eu iria te negar, mas eu vou fazer o contrário, eu não vou te negar pela terceira vez. Talvez seria o mais correto de Pedro fazer. Mas infelizmente o pecado, ele nos torna uma pessoa que a gente não necessariamente precisa ser. Ele nos torna uma pessoa ruim, uma pessoa que não consegue guiar e olhar para Cristo e pensar de forma que Cristo pensaria. Mas se você ainda acha que é pouco, ainda vai acontecer a terceira vez. O Senhor disse lá atrás: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro já negou a primeira e a segunda. Lê em diante aí, pai, 73 e 74. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é Deus. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente o caso. Olha só, pela terceira vez, Pedro nega Jesus Cristo. Aquele que disse que nunca negaria Jesus Cristo, aquele que disse que seguiria Jesus Cristo, olha a atitude dele. Senhor, eu nem conheço ele. A Bíblia vai falar que ele perjura, ele fala, ele diz: não, desse eu nem conheço, eu nem tenho nem pacto com ele, não sei nem quem é. E talvez você pense: mas Pedro, a terceira vez que Pedro vai negar Jesus, ele teve 2 oportunidades de não negar, 3 oportunidades. Ele negou a primeira, ele já podia ter parado ali e ter dito: Senhor, não te negarei mais. Ele negou a segunda, ele já podia ter parado ali. Mas ele também vem agora e nega a terceira vez. Mas trazendo para o nosso dia atual, negar Jesus. O que seria negar Jesus? Quando a gente fala sobre negar Jesus Cristo, a gente não fala só em dizer: Senhor, como Pedro fez, eu te nego. A gente não nega Jesus só através de palavras. A gente nega Jesus através de ações. E para os nossos dias atuais, quando se tem um talento, Deus ele te dá a vida, ele te dá a respiração, ele te dá o prazer de estar na casa dele.
Mas ele também te dá um talento. E tem muitos que infelizmente pegam esse talento e escondem. E é uma forma de você estar negando a Jesus Cristo. Quando o Senhor ele olha para você e diz, tem aquele meu filho perdido. Vai lá e fala para ele. Mas a primeira coisa que você faz e diz é, não, Senhor, esse rapaz é perdido demais. Ele não vai dar certo nada para ele não. Você também está negando a Jesus Cristo. Quando o pastor fala aqui, teremos ação social no sábado. E às vezes tem gente que pode, se você pode vir e você não vê, você também está negando a Jesus Cristo. Você está negando as coisas de Deus. Mas o importante entender nessa mensagem é que talvez o medo e a insegurança, diante daquela situação que Pedro estava, fez com que ele negasse a Jesus Cristo. E talvez a falta de preparação para o Evangelho, talvez a falta de vigiar e orar, fez ele negar Jesus Cristo. E fica um ensinamento para a gente que a gente precisa vigiar, que a gente precisa entender a palavra do Senhor, ler ao Senhor. Porque quando a gente vigia, quando a gente ora, quando a gente lê a palavra dele, a gente cria comunhão com Deus. E é através dessa comunhão que nós diremos, Senhor, eu não negarei a ti, eu continuarei contigo, Senhor. E você precisa entender que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Mas você não precisa negar 3 vezes. Você precisa dizer, Senhor, eu me quebranto aos teus pés, Pai. A ti eu não negarei. Mas a mensagem desta noite talvez não seja sobre a negação. Mas sim seja sobre o que vai acontecer adiante. Lê para mim, Pai, o versículo final aí. Os outros 2 finais. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que galo cante, o filho me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Talvez a atitude de Pedro que a gente não deva fazer é negar Jesus Cristo. Talvez não, a atitude que a gente não deva fazer é negar Jesus Cristo. Mas há uma atitude que a gente como cristão tem que fazer. Pedro, ele quando percebe que ele fez errado, a primeira coisa que ele faz é chorar amargamente. O arrependimento, o choro, isso o cristão tem que ter, nós teremos que ter. A mensagem não é sobre quem está negando a Jesus Cristo. A mensagem é sobre uma pessoa que negou 3 vezes, mas que ele se quebranta aos pés do Senhor. Ele vai ao Senhor e diz, Senhor, eu choro amargamente diante dos teus pés, ó Pai. A mensagem não é sobre o pecado, não é sobre você pecar, não é sobre o que você fez. A mensagem é se depois do que você fez, você se arrependeu. A mensagem é se você parou para dizer, Senhor, eu me quebranto aos teus pés, eu peço perdão a ti. E a posição de Pedro foi chorar amargamente. Será que quantas vezes você tem parado para dizer, Senhor, eu choro amargamente, eu peço aos teus pés que o Senhor me perdoe. O Senhor, ele é misericordioso. E aquilo que ele precisar perdoar na tua vida, ele vai perdoar. A Bíblia vai falar que o que passou para trás, o teu pecado, ele jogou no lar do esquecimento, no mar do esquecimento. Então aquilo que você fez ontem, se você pediu perdão ao Senhor hoje, ele já perdoou. E Pedro, ele chorou amargamente. E essa é uma das posições que nós devemos ter, assim como Pedro. O que você precisa entender é que o pecado, ele faz você negar Jesus Cristo. O pecado, ele te afasta da comunhão com o Senhor. O pecado, ele te guia para um caminho de inferno. O pecado, ele cobre os teus olhos. Mas em contratempo, o arrependimento, ele te leva para Cristo. Ele traz a comunhão com Deus. Ele te salva, ele te liberta, ele te restaura e te guia para os caminhos dos céus. Existe consequência melhor do que essa do arrependimento? O pecado, ele vai te trazer a desgraça. O arrependimento vai te trazer a graça. A graça de Deus, a graça salvífica. E o que você precisa entender é que, Senhor, eu preciso me quebrantar aos teus pés. Eu preciso me arrepender daquilo que eu faço. E a mensagem desta noite é sobre um arrependimento. E eu vou provar para vocês que o arrependimento restaura. Olha o que é que vai acontecer em João 21, do 15 ao 17 com Pedro. João 21, 15 a 17. Pode ler, pai. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que eu? Disse ele, sim, sim, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, sim, tu sabes que te amo. Disse Jesus, vá comer as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele me disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele ficou magoado por ter me perguntado. Você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide das minhas ovelhas.
E o Senhor vai dizer, o próximo versículo, na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Olha a restauração de Pedro. Olha o que é que o arrependimento faz com a vida do ser humano. Aquele ser humano que negou a Jesus 3 vezes, nesse versículo vai dizer que ama Jesus 3 vezes. E o Senhor confirma que ele foi restaurado. O Senhor diz, Pedro, tu era moço. E quando tu era moço, tu só pensava em ti, Pedro. Mas agora tu se envelhecesse, tu se arrependesse, e hoje tu pensa em ti e no próximo, Pedro. E você precisa entender que o arrependimento, ele traz você para Cristo. Ele traz a sua comunhão com Deus. O chamado ao arrependimento é hoje, é agora. O chamado ao arrependimento é desde Adão e Eva. O Senhor, ele dá a oportunidade de você se arrepender. Ele deu a Adão e Eva assim, quando foram destituídos da glória de Deus. Ele deu a Moisés, quando bateu naquela pedra com o cajado. E ele deu também àquele homem que estava na cruz com ele. Olha a recompensa do arrependimento. Aquele homem olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim no paraíso? É um arrependimento imenso. É um arrependimento maravilhoso. E o Senhor olha para ele e diz, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Olha o poder do arrependimento. Olha a consequência do arrependimento. O que é que o arrependimento traz para as nossas vidas? A gente tem que entender que o arrependimento ele traz restauração e comunhão e confiança com Deus. E Pedro, ele aceitou essa restauração do Senhor. Ele quis esse arrependimento e apacentou as ovelhas do Senhor. A negação de Pedro tem que ser um lembrete da nossa própria fragilidade. A negação de Pedro tem que mostrar para a gente que a gente precisa vigiar mais, orar mais, entender mais da palavra do Senhor, para não negar a Cristo. A importância da graça e do perdão de Deus. Quando a gente se arrepende, a gente tem que entender que Deus ele é misericordioso, que Ele vai lhe perdoar e Ele vai derramar a graça dEle sem se preocupar com o que você fez. Porque você está ali dizendo, Senhor, eu me quebranto aos Teus pés, eu peço perdão por aquilo que eu fiz, eu me arrependo daquilo que eu fiz. E a gente tem uma necessidade de buscar a restauração em Cristo e o convite para sermos discípulos fiéis, mesmo diante das provações. E aqui eu me encaminho para o final com 3 aplicações. A primeira, o medo pode nos levar a negar a Cristo. O pecado pode nos levar a negar a Cristo. O pecado ele vai levar você a negar Cristo. O medo ele vai levar você a negar Cristo. Mas quando você entende da palavra do Senhor, quando você tem comunhão com o Senhor, não há medo, não há pecado que faça você negar a Cristo. Apenas a graça do Senhor vai mover em sua vida. E quando a graça do Senhor ela trabalha em sua vida, não há momentos em que você negue a Jesus Cristo. E mesmo que você negue, a sua atitude vai ser como a de Pedro, chorar amargamente. A segunda aplicação é que a fé precisa ser fortalecida pela oração e comunhão com Deus. O perdão e a restauração são possíveis através de Jesus. O chamado para servir a Deus é com fidelidade. Então a restauração do arrependimento, a restauração do perdão, ela vai fazer com que você venha servir ao Senhor com fidelidade, com alegria. E a última aplicação que eu termino é que a história daquele jovem, 16 anos, que se afastou, que se envolveu com droga, que se envolveu com o mundo. Ele também negou a Jesus 3, não 3, mas 4, mais 5, mais 6 vezes. Mas há um momento da vida dele, aos seus 19 anos, que ele se encontra com Jesus Cristo e ele diz, Senhor, me perdoa, Pai, por aquilo que eu fiz. E hoje esse jovem está aqui, falando do amor de Deus para vocês. O arrependimento ele restaura, o arrependimento ele salva. Ele tira você de onde estava, ele traz você para uma vida com Deus. E se você entender que o arrependimento tem que ser o mais firme, que o arrependimento tem que ser o mais fiel, e se você se entregar aos pés do Senhor, Ele vai lhe restaurar, Ele vai lhe dar comunhão, Ele vai lhe levar para Deus, Ele vai lhe caminhar para um caminho de céu. E a mensagem do Senhor nesta noite é: o arrependimento ele te salva, o arrependimento ele te cura, o arrependimento ele te restaura. Então, meus irmãos, que a gente possa se arrepender de tudo que nós fazemos dia a dia, hora a hora, e entregar o seu caminho aos pés do Senhor. Amém? Essa é a mensagem que Deus tinha para vocês. Pastor?